Então, bom dia a todos. Eu e Pauline estamos muito felizes de retomar a disciplina de bens culturais da Bom dia. igreja. Eu espero que vocês tenham ouvido falar bem da disciplina. São duas disciplinas. Nesse primeiro semestre é uma introdução à discussão de bens culturais da igreja, e no próximo semestre é a discussão sobre gestão e pesquisa em bens culturais da igreja. Então, essa disciplina aqui é um preparatório para a próxima. Hoje a aula vai ser bem breve, mas não se acostumem com isso, porque hoje é mais a apresentação da disciplina, do que vocês vão fazer durante a disciplina, como é que ela funciona, o que ela estuda. Deixa eu mostrar aqui o que já está no AVA de vocês. Já coloquei lá no Moodle, no AVA de vocês. A gente já tem ali o link para a nossa sala de aula, Depois, quando a Poliana criar a sala de aula fixa, eu vou mudar o link. Essa aqui é da aula de hoje, tá bom? Aí vocês já tem lá o plano de curso da disciplina, o manual de sobrevivência do estudante, Nesse manual aqui, vocês vão ter tudo o que a gente dá de orientação, o que vai acontecer na disciplina, como vocês vão fazer, qual o modelo, como é que preenche esses modelos. A gente vai discutir um pouco disso hoje, mas aqui no manual de sobrevivência já está tudo bem explicadozinho, certo? Aí aqui são os modelos de aplicação, onde vocês vão poder baixar o modelo do estudo de caso, o modelo do fichamento de citação, o modelo do relatório de vivência. Esse aqui dá acesso ao e-book que a gente criou. Eu acho que esse e-book a gente criou na nossa primeira turma, não foi, Poliana? Na primeira turma de bens culturais, a gente sempre produz uma revista e um e-book, normalmente. E esse e-book aí é o e-book que reúne todas as cartas que a gente vai estudar nessa disciplina e também as crônicas dos primeiros alunos da disciplina, Cada aluno escreveu uma crônica a respeito da sua vivência com o bem cultural da festa dos padroeiros estaduais, Dos mártires de Uruaçu e Cunhaú. Ok? Então, ali estão os textos completos, mas semanalmente eu vou postar as apostilas para vocês. Aí aqui já tem a apresentação de hoje, que a gente vai ver, e a apostila da próxima aula, tá bom? Então, deixa eu começar aqui a transmitir os slides para a gente começar as nossas discussões. Todos conseguem visualizar o slide? Sim, dá para ver sim. Quem está pelo celular talvez tenha dificuldade. Por isso que é melhor no computador, mesmo que não esteja o aplicativo instalado. Então, para começar, a disciplina de Bens Culturais da Igreja 1, vamos nos apresentar, Eu sou o professor Cláudio Neto e Poliana, que é a outra professora da disciplina. A gente sempre trabalha essa disciplina em duplo, porque tem muita coisa para auxiliar, fazer. Inclusive, Sim, com E certeza. vocês têm o privilégio, eu digo privilégio porque são dois, uma turma relativamente pequena e que vocês podem estar tirando dúvidas, não acumular conteúdo, entendeu? Pode estar sempre buscando a gente, participando de todo o processo. A gente está junto. Com certeza, até porque nessa disciplina é metodologia ativa de verdade. Vocês que constroem essa disciplina, Inclusive vocês que apresentam os estudos de caso. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, Então, falando um pouco sobre mim e Poliana, nós dois somos formados em História, pela UFRN. Desde 2010 a gente está trabalhando junto, Eu trabalhei no arquivo da Arquidiocese de Natal. Hoje eu estou apenas como um consultor externo, Poliana continua trabalhando no arquivo da Arquidiocese de Natal. E a gente tem vasta experiência em educação patrimonial. Desde 2011, que a gente trabalha com educação patrimonial pelo projeto Euroamérica de Natal, que fazia um projeto de educação patrimonial em duas escolas da Zona Norte de Natal. Depois, a gente já trabalhou no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, dando consultoria para a Agência Espacial Brasileira na criação do Centro de Cultura Espacial e Informação Turística.
que alguns de vocês devem conhecer, né? De um lado fica a Barreira do Inferno e do outro tem o Centro Cultural Espacial, né? Eu e o Poliana trabalhamos. Eu trabalhei na primeira fase, acho que ficou mais tempo, né? Fiquei um pouquinho mais. Eu trabalhei na primeira fase, que era mais de coleta de documentos, a gente não trabalhou muito na construção da exposição em si. Depois, a gente se separou momentaneamente, né? Poliana foi para o memorial do PNLD e eu fui para o memorial do Ministério Público do Trabalho. De lá para cá, a gente voltou a se conectar no arquivo da Arquidiocese de Natal, e do arquivo da Arquidiocese de Natal surgiu a disciplina de bens culturais da Igreja, por conta justamente da primeira carta, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que é uma carta que estimula a criação de disciplinas que ajudem os futuros presbíteros, os futuros padres, a lidarem com a gestão dos bens culturais da Igreja e com os patrimônios históricos também, né? Então, a nossa função é essa, né? E o nosso trabalho vem sendo nesta linha, ok? Quer falar mais alguma coisa sobre a gente, Poliana? Não, acho que você resumiu bem. Acho que duas pessoas falando sobre a mesma coisa, a gente vai perder tempo, mas acho que as colocações de Cláudio, bem resumidas, está tudo certo. A gente tenta até se desvincular, mas não tem jeito não, né, Cláudio? É. Não, mas a gente gosta muito de trabalhar junto, nós damos muito certo, é uma parceria que deu certo, não é à toa que desde 2011, né, Cláudio, que a gente sempre, entre idas e vindas, a gente trabalha junto, e essa disciplina tem rendido muito bem. Sim, muitos frutos, né? Então, qual é a ementa da disciplina? O que a gente faz nela, né? Nessa primeira disciplina, a gente busca refletir sobre a arte sacra, arquitetura, pintura, escultura, mosaico, música, mobiliário e qualquer outra arte pertencente ao ambiente e ao desdobramento da liturgia do culto, as bibliotecas, arquivos e museus eclesiásticos, né? É essa que a gente discute. E o material bruto dessa disciplina é justamente as cartas pastorais, né? São 6 cartas pastorais e que nós vamos estudar uma carta pastoral por aula, basicamente, certo? Perdão. O que a gente estuda? Então, aqui está as cartas pastorais que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Aqui está por ordem de publicação das cartas, mas a gente não segue essa ordem, a gente estruturou a disciplina em outro eixo. Vocês vão ver todas as cartas, mas em uma outra ordem. Só um minutinho, Cláudio. Tem como ampliar a tela? O pessoal está com dificuldade de enxergar, porque está pequenininha. Dá para ler mesmo, não. Deixa eu colocar. Mas os slides também estão aqui no... Mas não se preocupem que vocês vão ter esses slides, vocês já todos estão, os conteúdos. Né? Já está tudo no aba. Deixa eu ver se agora vai. Agora conseguem? É a mesma coisa, professor. Acho melhor sem prosseguir mesmo. A gente abre aqui. É melhor, porque eu acho que... Eu acho que vocês que têm que mudar a configuração de exibição de vocês. Modo de exibição de conteúdo. Porque é a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta aqui para o estudo, né? Na verdade, a gente usa o link do Google Meet. Entendi. Deixa eu ver agora. Tem o modo tela inteira embaixo. Deixa eu ver se muda aqui no meu. Aumenta um pouquinho, fica melhor, gente. Eu consigo enxergar melhor também. Modo tela inteira, não é isso? Isso. Modo tela inteira. Deu certo aqui no meu. Voltando. Então, a gente tem a carta sobre a formação dos futuros presbíteros, que é a primeira. Em seguida, a carta sobre as bibliotecas eclesiásticas. Depois, sobre os bens culturais dos institutos religiosos. Depois, a função pastoral dos arquivos. A necessidade e urgência de inventariação e catalogação dos bens culturais da igreja. A função pastoral dos museus eclesiásticos.
e inventários de bens culturais dos Institutos de Vida Consagrada, né, que foi a última carta a ser lançada. Qual é um dos nossos objetivos? O objetivo geral dessa disciplina é sensibilizar os seminaristas para o uso dos bens culturais da Igreja como instrumento de evangelização. Os objetivos específicos que a gente tenta, né? Desenvolver a capacidade de gerir e valorizar os bens culturais que lhe serão confiados, adquirir a sensibilidade e competência que lhe permitem avaliar cuidadosamente a extensão dos valores em jogo, podendo assim valer-se, se necessário, corretamente e sem poderes excessivos da colaboração de especialistas, valorizando o técnico e o estético, assim como o histórico e o literário. Capacitar para educar as comunidades a eles para poderem colaborar de maneira correta e não instrumental com as associações, administrações e órgãos públicos e privados responsáveis pela proteção e promoção da arte e das várias formas de cultura, né? Então, é isso que a gente tenta desenvolver. A disciplina em geral serve para sensibilização, para que vocês conheçam os bens culturais da igreja, quais são os problemas enfrentados e como a gente pode auxiliar. Desenvolver em vocês essa capacidade da gestão desse patrimônio, de vocês conseguirem lidar com os técnicos que vão ajudar e dar suporte para vocês no processo de conservação desses patrimônios e capacitar vocês também para utilizá-lo no uso da evangelização nas suas comunidades. Quais são as atividades que vocês vão executar durante essa disciplina? A gente tem as aulas teóricas, que são justamente as discussões das cartas pastorais, juntamente com os estudos de caso. Depois a gente tem as vivências, né? Essas vivências, elas vão depender nesse momento do caminhar da pandemia, né? À medida que a pandemia nos permitir, a gente vai fazendo as vivências. O que são essas vivências? São visitas técnicas, né? A museus, a laboratórios, a lugares e rodas de conversas com técnicos que trabalham com a questão do patrimônio cultural de uma maneira geral e do patrimônio da igreja, né? Então, essas visitas técnicas, essas vivências, elas vão ocorrer à medida do que for possível. E outras vivências são as aulas práticas, né? Vocês vão realizar coisas no decorrer dessa disciplina. Eu vou até entrar aqui daqui a pouco no site do blog do arquivo, porque lá tem muita coisa do que os nossos alunos produziram. Então, vocês se preparem para produzir coisas, produzir aulas, produzir inventários, produzir e-books, produzir manuais. Vocês vão fazer muita coisa nessa disciplina. Essa é uma disciplina muito prática. Só para complementar mesmo o que você está falando, Cláudio, que nossas aulas sempre foram muito participativas, é algo que nós temos em comum, porque a aula é uma construção não só entre dos professores para os alunos, mas uma troca. Sim, com certeza. Como é que vocês serão avaliados? Vocês serão avaliados a partir da produção de vocês, né? Então, vocês têm o fichamento de citação, toda a aula teórica, vocês vão entregar para a gente o fichamento de citação do texto, o estudo de caso sobre o texto, e vocês vão apresentar o estudo de caso. Não é todo mundo que vai apresentar o estudo de caso. Serão sorteadas as pessoas no dia, né? No dia, a gente sorteia quem serão os apresentadores do estudo de caso. Então, vocês, toda a aula teórica, vocês têm que preparar o fichamento de citação de vocês, o estudo de caso de vocês e uma apresentação sobre o estudo de caso para, se você for um dos sorteados, você vai apresentá-lo para a gente. Ok? Além disso, toda vez que vocês forem para uma vivência de campo, vocês vão ter que fazer um relatório dessa vivência, né? Professor, então, pode falar. São quantos semestres essa disciplina? É um semestre. Só? Só. E vocês sim vão fazer tudo isso. De início vocês vão achar complicado, mas depois vocês vão ver que é
fácil, que é rotineiro, que vocês vão produzir muitas coisas. Daqui a pouco eu mostro o que as outras turmas já É produziram. super tranquila, gente, a disciplina. Não tem nenhum É, bicho de sete cabeças, não. basta fazer o que a gente orientar, certo? Se vocês seguirem as orientações, vai ser super tranquilo, tá bom? Aí, toda visita de campo que vocês fizerem, vocês vão ter que entregar o relatório de vivências, certo? E, geralmente, entre as vivências, a gente coloca rodas de conversa. As rodas de conversa, vocês vão entrevistar o convidado da vez, certo? Isso também conta. E a última atividade avaliativa é justamente a intervenção. A gente ainda não pensou na intervenção desse semestre, porque tem toda a questão da pandemia, a gente não sabe exatamente o que a gente vai conseguir ou poder fazer, né? Mas a gente já fez algumas intervenções, como, por exemplo, a gente fez uma exposição, né? A nossa primeira turma fez uma exposição dos bens culturais da igreja, muito boa, por sinal. A gente já fez manual de apoio à gestão dos bens culturais da igreja. A gente já fez e-book, a gente já fez inventário, a gente já fez painel interativo, a gente já fez intervenção educativa nas comunidades. Então, sempre tem um conjunto de intervenções para vocês fazerem. O somatório de tudo isso, todas as atividades valem 10, a gente soma tudo e divide pelo número de atividades realizadas para dar a nota final de vocês. Ok? E aí, vamos começar essa aventura, né? Deixa eu mostrar para vocês agora os instrumentos que a gente vai utilizar. Primeiro, deixa eu mostrar o que a gente já produziu nessa disciplina, né? Então, aqui está o blog do arquivo. Vou colocar aqui no chat para vocês. Para vocês irem explorando. Então, o que já foi feito? Ó? Essa exposição aqui foi organizada inteira pelos nossos alunos, né? A primeira turma de bens culturais da igreja, eles organizaram a exposição Bens Culturais da Igreja, preservando o passado, construindo o futuro. Eles que tiraram as fotos, que selecionaram o material, que fizeram as legendas, que organizaram e estruturaram toda a exposição. Isso aqui foi um processo durante praticamente a disciplina toda. Teve várias fases, não foi, Poliana? Eles tiveram que, na igreja deles, fazer o inventário, depois fazer o catálogo, na assembleia, em sala de aula, decidir quais os bens culturais que eles tinham inventariados, cada um na sua paróquia, quais iriam entrar na exposição, as fotos que iriam entrar na exposição, como a exposição seria organizada, em que lugar seria feita essa exposição, como é que se daria a interação, o que cada um ia fazer. Então, eles que produziram todo esse material, né? Eu e Poliana apenas orientamos e eles vão fazendo toda a estrutura. Isso aqui é uma das coisas produzidas durante a disciplina, né? Outra coisa que foi produzida na disciplina, vamos aqui nas publicações, né? O manual de gestão dos bens culturais da igreja. Cada um dos seminaristas da disciplina fez, deixa eu até abrir aqui o manual, fez parte desse manual, né? Cada um ficou com uma seção e organizou o manual, né? O manual explicando o que são os bens da igreja, como é que faz para conservar. A gente se inspirou, inclusive, no catecismo, né? Cada item fazendo uma pergunta e respondendo, né? Isso foi produção todinha dos seminaristas, né? A edição, tudo por conta dos seminaristas. Aí outra coisa, o e-book que vocês vão utilizar nessa disciplina, né? Que é o e-book de Bens Culturais da Igreja e Documentos Vivenciados. Também todo construído pelos seminaristas, né? A gente foi fazendo e os estudos de caso deles viraram justamente as crônicas desse capítulo. É dividido em duas partes. Uma parte são as cartas em si, que a gente estuda, né? E a outra parte
são as crônicas deles. Deixa eu chegar aqui nas crônicas. Pronto, acho que agora vai para as crônicas. Não, aqui é a última carta. Carta. Aqui, pronto. Aqui estão as crônicas deles, né? Que são os estudos de caso. Então, cada seminarista, a partir das discussões que a gente fez em sala de aula, construiu a sua crônica sobre a vivência de um dia na festa dos padroeiros, né? E aí eles construíram as suas crônicas e fizeram este livro. Aqui é a foto de cada um com a sua pequena biografia, né? E a crônica. E aí vocês fiquem à vontade para ler as crônicas dos colegas de vocês. E também, E o né? bom, Cláudio, que o material produzido já vai ajudar eles a ter uma noção de como produzir também o próprio conteúdo que eles vão, né, fazer. Sim, sim. Eu não estou conseguindo achar aqui a revista. Qual? Ah, sim, a Custódios. Sim. Mas a Custódios eu acho que não tá. Não? Não. Não tá. Eu acho que você retirou por um período, acho que deu algum problema. Eu acho que estou me lembrando disso. Certo, mas eu vou pegar aqui então do Drive. Acho que o Drive tem. Acho que deve estar aqui, Bens Culturais da Igreja 2. Não. Ixi, que estranho. Onde será que está? Será que está aqui em e-books? Não. Não tá, Cláudio. Eu andei olhando outro dia. Você está no do arquivo? Deveria estar no dia do arquivo. E eu nem lembrei de rever isso. Mas eu me recordo que eu olhei outro dia e não encontrei. Será que é essa? Eu acho que não. Acho que é a revista da irmã, pelo tamanho. Enfim, depois eu acho. Deixa eu colocar aqui pro histórico para ver. Aqui. Achei. Pronto. Essa daqui é a revista onde os amigos de vocês publicaram os artigos científicos que eles produziram na nossa disciplina de Bens Culturais 2. Certo? Então, Bens Culturais 2 tem a produção aqui dos artigos científicos. Cada um dos seminaristas produz um artigo científico que vai de 10 a 15 páginas. Certo? E aí, com toda a metodologia científica, com tudo bem bonitinho, com as citações, tudo bem organizado. Inclusive, nós utilizamos alguns textos dos seminaristas na disciplina de Bens Culturais 2.
né? E eu acho que tem uns eventos aqui. Acho que não tem os eventos, não. Enfim, e aí tem os eventos, tudo que a gente costuma fazer. Antes tinha, viu, Cláudio? Acho que foi o problema que teve no blog, teve que retirar algumas coisas, mas tinham todos os eventos. Tinha a gente na mídia, eu acho que era o nome do negócio. Mas, enfim, depois a gente vai resgatando. Na próxima aula, eu tenho todas as fotos salvas. Na próxima aula, a gente vai destrinchar isso, né? Então, se preparem para, durante a disciplina, trabalhar e produzir bastante, né? Deixa eu agora pegar aqui os materiais de exemplo para mostrar para vocês o que é cada coisinha, né? Deixa eu pegar aqui o plano de curso para mostrar para vocês como será a sequência dessas aulas. Então, hoje é a apresentação da disciplina. A gente vai brevemente discutindo o que vocês vão fazer em cada coisa. Na próxima aula já é a leitura da primeira carta, né? A formação dos futuros presbíteros, a atenção para com os bens culturais da igreja. Essa primeira carta, podem ficar tranquilos que quem vai trabalhar sou eu. Vocês vão enviar por escrito o fichamento de citação de vocês e o estudo de caso por escrito, mas quem vai apresentar um estudo de caso na aula serei eu, tá? Para vocês verem como é que é a apresentação do estudo de caso, como é que é a escrita desse estudo de caso, tá bom? Aí depois dessa aula, né, seguindo a sequência, vem a carta da função pastoral dos arquivos eclesiásticos. Aí, a partir daqui, já é vocês apresentando, tá bom? Aí, a gente, no dia, vai fazer o sorteio, coloca o nome de vocês na roleta do saber. A roleta vai sortear o nome da pessoa que vai apresentar, ou das pessoas que irão apresentar. E aí, ela vai apresentar o estudo de caso dela para a gente vai discutir, certo? Depois dessa leitura da carta pastoral dos arquivos eclesiásticos, vocês vão ter a primeira vivência no AMAN. A gente vai organizar direitinho para ver como é que vai ficar. Ainda não é certeza por conta das questões da pandemia, certo? Então, vamos ter a primeira vivência no AMAN, no Arquivo Metropolitano da Arquidiocese Natal. Depois, vocês vão ler a carta sobre a função pastoral dos museus eclesiásticos e ter a vivência 2, que a gente também ainda está decidindo devido às questões da pandemia. Mas né? provavelmente a do arquivo vai ser possível, né? Porque Sim. é conosco diretamente, então vai ser um pouquinho mais fácil. A não ser que haja alguma situação da cúria que a gente não sabe ainda. Aí depois, a leitura da carta das necessidades e urgências da inventariação e catalogação dos bens culturais da igreja. Depois, a carta das bibliotecas eclesiásticas. Eu acho que aqui aconteceu um probleminha na sequência. Espera aí. Não, deixa assim. Deixa assim. Aí a gente vai ter a leitura da carta das bibliotecas eclesiásticas. E em seguida a gente vai ter a vivência na biblioteca do seminário, certo? Que aí eu também acho que não vai ter problema. Aí depois a gente vai ter uma roda de conversa, possivelmente com alguém do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Aí depois a gente vai ter uma... Peraí, eu acho que eu estou acho que eu estou no cronograma errado. Acho que eu estou no cronograma errado. Deixa eu só checar aqui. Eu estou no cronograma errado. Não. Aconteceu algum problema. Enfim. Não, tá certo. Tá certo. Ah, ok. É porque aqui é a elaboração da intervenção. A gente não decidiu qual a intervenção.
Ah, ok. Então, aí tem a vivência na Biblioteca de São Pedro, a roda de conversa com o pessoal do EHGRN, um estudo sobre a aplicação das técnicas de educação patrimonial. Aí vai ter a vivência 5, que vão ser oficinas, né? Depois vocês vão ter a elaboração da intervenção de vocês, mais uma vivência 4. Normalmente essa vivência 4 é uma ação na comunidade paroquial de vocês, geralmente. E, por fim, a intervenção cultural acontecendo. Aqui, podem esquecer essa entrega dos roteiros de visitação, que aqui é outra coisa. Só. Sim? Aí, no caso, a gente vai ter aula tipo de campo, a gente vai sair para conhecer e visitar Possivelmente, essa história. se a pandemia Permitir. colaborar, vamos... É de entender essa questão dos créditos. Se é Bens Culturais 1 e 2, é só um semestre, vai aglutinar num semestre só. Não, esse Cada primeiro disciplina é um semestre é Bens Culturais 1. Próximo semestre, Bens Culturais 2. Entendi. Aí, enquanto a gente estiver online, vocês vão ficar usando essa ferramenta aqui, é? Sim, sim. Desculpa, mas ela é horrível. A gente prefere o Meet. É Porque no Meet a gente vê tudo. Aqui você está apresentando, você acha que a gente está vendo o que você está lendo. Só que para a gente não apresenta. E para alguns não fica. É Não horrível fica mesmo. mantido. Sim, mas é porque essa ferramenta, ela é mais interessante para a gente porque a gente consegue gravar ela e a gente consegue ficar 2 horas nela. No Meet, apesar de ter essas questões, no Meet a gente sempre tem que ficar mudando de sala, o que faz a gente perder um pouco mais de tempo e a gente não consegue gravar a tela. Eu vou ver uma maneira de melhorar a experiência aqui, né? De visualização e etc. Eu vou fazer os testes para ver como é que fica melhor a visualização para vocês. Contudo, a gente vai continuar no online fazendo essa ferramenta justamente por conta das vantagens dela, de ser 2 horas, né, até 4 horas, que a gente pode ficar com ela e gravar. Tá certo? Pode deixar. E outra coisa, a gente só um vai instantinho. fazer outros testes. Lembrando que é só esse mês, gente. Não é um grande sacrifício, não, vocês se manterem assim, aprender um pouquinho a usar a ferramenta, é uma ferramenta nova, é uma oportunidade também de vocês aprenderem a utilizar em outras ocasiões, entendeu? Mas, como o Cláudio está dizendo, vai melhorar a experiência. Essa é só a primeira aula. É até bom, vocês podem colocar aqui todos os problemas que aconteceram no chat, porque aí eu vou resolvendo Isso. um a um deles para a próxima aula ficar Exatamente. melhor, tá bom? Podem ir colocando aí. Aí vocês aproveitem e coloquem se vocês estão pelo celular ou pelo computador, porque tem diferença de experiência, tá bom? Então, coloquem aí, porque aí eu vou já resolvendo os problemas para a próxima aula. Tranquilo? Então, deixa eu continuar aqui apresentando a vocês o outro documento. Todos os documentos já estão aqui no chat, tá? Então, vocês podem ir abrindo e acompanhando pela minha voz o documento, né? Então, o primeiro documento que eu compartilhei com vocês é a ficha de citação, né? O que é uma ficha? Eu acho que vocês já devem ter feito o fichamento de citação, mas a ficha de citação é simplesmente vocês pegarem o trecho do texto que lhe interessa e colocar aqui, né? Como é que vai acontecer a avaliação dessa ficha? Todas as cartas, né, vocês vão fazer esse fichamento. Vocês vão abrir a carta, a carta da aula, vão ler a carta da aula, aí vão colocar a referência bibliográfica da carta, né? A referência bibliográfica, ela já está pronta no plano de curso, né? Vocês só identificam lá qual é a carta, copiam a referência e colam aqui. Aí colocam as datas limites. O que é a data limite? A data limite é o dia em que você começou a leitura e o dia que você terminou a leitura daquela carta, certo? Então, vamos supor que eu comecei a leitura hoje, 9 de fevereiro de 2022. Aí eu coloco a primeira data. E vamos dizer que eu só termine essa leitura amanhã. Aí eu coloco a 9 de fevereiro de 2022, traço 10 de fevereiro de 2022. Porque aí eu vou saber o tempo que vocês leram essa carta. Aí vocês estão lendo lá a carta, aí vê, essa citação aqui da carta é interessante. Então, você copia ela e cola aqui em citação, na primeira coluna.
aí coloca uma palavra-chave, um conceito daquela citação e colocam a página de onde vocês tiraram. Ah, tirei da página 1, tirei da página 2. E vão fazendo isso até concluir todo o documento, né? E pegar todas as citações que vocês acham importantes. E aí, esse instrumento aqui vocês vão entregar. Eu ainda não decidi se vocês vão entregar pelo nosso e-mail ou pelo AVA, né? Porque eu ainda não sei como é que eu abro a atividade lá no AVA, mas eu vou descobrir. Se eu conseguir abrir a atividade lá no AVA, vocês enviam isso pelo AVA, certo? Então, vocês fazem a ficha de citação. Esse é o primeiro passo. Comecem pela ficha de citação. Por quê? Porque vocês, no estudo de caso, vocês vão ter que utilizar essas citações. O estudo de caso, o modelo também está lá, né, no AVA e também já está aqui no chat. Então, vocês vão criar um título para o estudo de caso de vocês, né? Vocês vão colocar um título, vocês vão colocar o nome de vocês, a formação do autor, no caso é graduandos em filosofia, a instituição, vocês vão colocar o Seminário de São Pedro e vão colocar o seu e-mail. Feito isso, vocês vão começar a escrever o estudo de caso de vocês. Vai começar por uma introdução, vocês apresentando o estudo de caso, o que vocês pretendem fazer, o que vocês estão querendo estudar, o exemplo que vocês estão querendo trazer. Depois, você vai apresentar a primeira citação geradora. O que é a citação geradora? Você vai pegar uma citação que você achou interessante do seu fichamento e vai trazer para cá. Então, você traz a citação lá do seu fichamento de citação, você escolhe 2 citações. As citações que você acha mais importantes sobre aquela carta. Então, você traz a citação para cá, comenta ela e relaciona ela com o estudo de caso. O estudo de caso pode ser, né, uma experiência que você vivenciou, um bem cultural que você pode ter trazido, a história de alguém, um filme, um texto, um poema, qualquer material que vocês achem que é interessante para relacionar com a carta que vocês leram, certo? Então, você vai trazer a citação geradora, lá do fichamento, a primeira, vai contextualizar isso com o seu estudo de caso, né, como que você está tentando mostrar ou relacionar. Depois, você vai apresentar a segunda citação geradora e vai fazer a mesma coisa, contextualizar por que aquela citação é importante e como ela está ligada ao caso que você está trazendo, ao filme que você está trazendo, o quadrinho que você está trazendo, a imagem que você está trazendo, ao bem histórico que você está trazendo. No final, você faz uma análise do caso, né, os apontamentos do que vocês conseguiram vivenciar com a carta e com o caso, e no final você coloca suas conclusões e opiniões sobre o estudo de caso, né? Esse estudo de caso aqui, ele pode ser de uma vivência, sempre tentando relacionar, ou, por exemplo, eu li a carta de bibliotecas eclesiásticas e eu vi que a biblioteca do seminário não segue os padrões da carta. Isso já dá um estudo de caso. E aí você vai mostrando, olha, na carta está dizendo que a biblioteca devia ser assim, mas a biblioteca do Seminário de São Pedro não é. Isso já é um estudo de caso. Você mostra o que está lá na carta e como é que está acontecendo na realidade. Ou pode ser uma coisa positiva também. Olha, está aqui na carta sobre inventários e catalogação, está dizendo que precisa fazer inventário de tal e tal forma. Tem uma igreja que fez assim. Então, aí você apresenta o estudo de caso daquela igreja, de acordo, olha, a igreja está fazendo o inventário assim, assim, assado, assim como está na carta. Aí você mostra a citação da carta lá no estudo de caso, certo? Eu vou preparar um modelo pronto para deixar disponível para vocês da próxima aula. Eu vou disponibilizar o meu estudo de caso, tá bom? E aí vocês têm que entregar toda a aula teórica, essas duas ações, certo? Você tem que entregar o fichamento de citação da carta e você tem que entregar o estudo de caso. O fichamento de citação, ele é avaliado da seguinte maneira. Eu e Poliana fazemos o nosso fichamento de citação. E aí a gente compara
quem foi que conseguiu ao chegar mais perto do nosso. Ou seja, teve o maior número de citações parecidas com a nossa ficha. Quem tiver o maior número de citações parecido com nossa ficha, leva a nota máxima. E ele se torna o padrão para as outras pessoas. Então, por exemplo, a nossa ficha tem 20 citações. E aí, um de vocês conseguiu colocar 10 citações iguais à nossa. Então, essa daqui se torna o padrão. E ele é que vai fazer o cálculo dos outros. Então, se os outros conseguiram também 10 citações, 10. Mas teve alguém que conseguiu só 8 citações parecidas. Então, 8. E assim, progressivamente. Ok? As citações que ficaram evidentes. Por que a gente faz isso? Porque aqui no fichamento de citação, você tem que pegar o que é mais importante. Tem gente que acaba colocando praticamente o texto todo no fichamento de citação. E não é essa a ideia dessa atividade. A ideia dessa atividade é desenvolver em vocês as competências de selecionarem os trechos mais importantes de um determinado documento. Então, por isso a gente faz esse daí. O estudo de caso, ele é avaliado pela escrita, a ortografia e a criatividade. Ok? E se está, de fato, relacionando com a carta pastoral. Aí a outra coisa que vocês têm que fazer, só que aí é só quando tem aula prática. Isso aqui é a aula teórica. Na aula teórica, vocês têm que entregar fichamento de citação e estudo de caso. E deixar preparado uma apresentação desse estudo de caso, uma apresentação em PowerPoint, para caso você seja o sorteado para aquele dia de apresentação. Tá bom? Para quando a gente vai para campo, né? Licença, professor. Quer dizer falar. que toda aula, semanalmente, a gente tem que fazer esse slide do PowerPoint, esse negócio de citação e o que mais? E o estudo de caso. Semanalmente tem que fazer isso. Não toda semana, porque toda vez que for aula teórica, né? Deixa eu voltar aqui para o cronograma. Né? Então, para a próxima aula, vocês vão ter que entregar o fichamento de citação e o estudo de caso sobre a carta 1, que é a formação dos futuros presbíteros. Vocês não vão precisar preparar uma apresentação, porque a próxima aula quem apresenta sou eu, tá bom? Para vocês saberem como é que é o estilo de apresentação e etc. Na sessão 3, que é a aula depois da minha Professor, apresentação... é sobre isso, ó, porque nós estamos, pelo menos eu estou vendo a partir da sessão 11. O senhor já está na segunda. Aí aqui não aparece, entende? Sim, mas depois vocês vão abrir direitinho. Eu só tô... eu vou colocar as sessões, então, aí no chat. Melhor, eu vou printar. Vou colocar aqui no chat. Pronto. Aí a sessão 1, hoje a apresentação. Aí a sessão 2, vocês vão ter que entregar o fichamento de citação da carta e o estudo de caso da carta. Não vão ter que fazer a apresentação dela. Quem vai fazer a apresentação sou eu. Na sessão 3, que é sobre os arquivos eclesiásticos, aí sim, vocês vão ter que entregar o fichamento de citação da carta, o estudo de caso da carta e preparar uma apresentação. Vocês não precisam entregá-la, porque só quem vai apresentar vai ser o sorteado do dia, ou os sorteados. Vou abrir uma roleta, vou colocar o nome de vocês, vou girar a roleta e a roleta vai dizer quem é que vai apresentar naquele dia, ou quem serão os apresentadores daquele dia, ok? E aí ele apresenta, a gente discute. Na aula teórica, sessão 3. Sessão 4 é uma vivência. Vocês não vão precisar entregar nada de escrito nessa vivência, certo? Vocês vão fazer a vivência e vão fazer o relatório dela. Não vão precisar fazer o estudo de caso nem o fichamento. É um relatório, tá? Aí na sessão 5 é outra carta, que é a carta dos museus. Aí, de novo, vocês vão ter que fazer o fichamento de citação da carta, o estudo de caso da carta e preparar uma apresentação para quem for o sorteado do dia. Quem apresentou a carta de arquivos eclesiásticos já fica livre, não vai apresentar mais, fica para os demais.
Aí, na seção 6, é uma vivência. Aí, vocês vão fazer o relatório da vivência. Aí, na seção 7, é leitura de carta. Aí, novamente, vocês vão fazer fichamento de citação, estudo de caso e preparar a apresentação para caso você seja sorteado. Aí, quem apresentou a carta dos arquivos e a carta do museu já fica livre. Aí, na seção 8, novamente, é uma aula teórica. Então, novamente, tem que ter fichamento de citação da carta, estudo dirigido da carta e a apresentação para quem ainda não apresentou, né? E aí vem as vivências. E aí acaba os estudos e as cartas. Ok? Então, vocês vão ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 estudos de caso e 5 fichamentos. Ok? E serão, então, 4 apresentações. Então, como vocês são 8, vão ser 2 apresentadores por aula teórica, né? E aí, as aulas práticas, vocês já vão fazer outro tipo de escrita. Nas aulas práticas, são os relatórios, né? Então, o relatório também, o modelo, eu já disponibilizei para vocês. É um relatório bem simples, né? Vocês vão colocar o nome de vocês, o título da vivência, né? Já está tudo aqui só para vocês irem preenchendo. Vocês só vão preencher mesmo o que está aqui. Aí vocês vão fazer a metodologia, dizer o que foi que aconteceu, os resultados, as discussões e as conclusões. Vocês vão relatar o que aconteceu durante a vivência. Então, a vivência lá no arquivo, vocês vão relatar o que aconteceu lá no arquivo. Um relatório simples, comum, sem nada demais. Isso vai ser sempre para as vivências. Então, voltando aqui para o cronograma, né? Então, o AMAN, vocês vão fazer um relatório de vivência. Na seção 6, na vivência 2, vocês vão fazer um relatório de vivência. Na da biblioteca, um relatório de vivência. Na roda de conversa, um relatório de vivência. A oficina vocês não vão precisar. Então, vocês vão fazer Só um instante, 2, Cláudio. Eles estão dizendo que estão com dificuldade, né? Mas isso aí vai ser tudo explicado. Cada sessão que tiver, vai ser tudo explicado, esclarecido. Isso aqui é só uma apresentação da disciplina. Não se preocupem. Sim, não se preocupem, que é só a apresentação. À medida que vocês forem fazendo isso, a gente vai construindo. Aqui é para vocês terem um panorama geral. Certo? E vocês vão poder tirar as dúvidas com nós dois, entendeu? Estamos ali para ajudar vocês. Não é nada muito complicado. Parece porque talvez vocês nunca tenham feito, mas aí não se preocupem, não. Quem é que quer falar? Com licença. É porque na próxima aula já tem um fichamento e esse estudo de caso, né? Sim. Da primeira carta. Uhum. Não, só menos a apresentação, que vai fazer o professor para a gente entender como é, né? A dinâmica. Exato. Ok. Ok? Aí o relatório é um relatório simples, para vocês descreverem o que foi que aconteceu durante a vivência. Tá bom? E aí, eu também disponibilizei para vocês o manual do estudante, que eu intitulei de Manual de Sobrevivência. E eu acho que agora vocês entenderam por quê. De Manual de Sobrevivência, né? Então, no manual, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu achar. Tá. No manual, a gente vem dando as orientações para vocês direitinho. Então, no manual, vem lá dizendo o que é, aí vem a introdução, explicando o que a gente vai fazer. Aí no manual, baixe o manual e leia. Aí no manual vem fichamento de citação. Aí vem explicando, fichamento de citação é um instrumento de estudo bastante valioso. Aí vai dizendo como é que você preenche o fichamento de citação, né? A estrutura, o que você coloca em cada campo. O que eu devo colocar no campo referência, e aí explica como é que faz referência para livro, para artigo, para revista, o que eu coloco no campo data, o que eu coloco na citação, o que eu coloco no campo, vai explicando passo a passo. O estudo dirigido também, ele vai explicar o que é o estudo dirigido, como é que você faz o estudo dirigido, como é que você seleciona a sua citação geradora.
Aí o relatório de vivência também vai explicando passo a passo o que é o relatório, qual é o formato do relatório, o que vocês têm que colocar no relatório, o que eu tenho que colocar lá no método, no resultado, na discussão do resultado, na conclusão. Tem o modelo do relatório, bonitinho para ser preenchido, capa contra capa. Na roda de conversa também vem explicando o que vocês vão fazer na roda de conversa, porque a roda de conversa não é uma conversa aleatória, né? É uma conversa sistematizada. Então, vocês vão pesquisar um pouco sobre o profissional que a gente vai trazer, vai elaborar perguntas para ele, que vai passar por nossa aprovação prévia dessa elaboração de perguntas e etc. Né? Aí tem explicando também como é que vai ser a avaliação de vocês e o cálculo da nota, né, de vocês. Então, leiam o manual de sobrevivência, né, para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer durante essa disciplina, tá bom? Não se preocupem, que a gente está aqui para ajudar no processo. Vocês vão ver que, no final, a coisa é muito mais simples do que parece. Né? Muito simples. Se seguir as regras direitinho, as orientações, se fizer todas as leituras, e não são leituras pesadas, não são leituras teóricas pesadas, são muito simples. Entendeu? Sim, e as cartas... E olha que nós estamos num curso de ensino superior, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Com licença, vocês estão... Está sendo muito simples. Vocês estão usando o termo carta, mas me parece que lá está a apostila, não é? Como é? Sim, não, é a mesma coisa. Lá está a apostila, porque vem a porque carta... são todas juntas, e vem né? um pequeno... Não, é porque lá está o e-book, aí o e-book vem todas as cartas já juntas. Certo? Aí nas apostilas vem a carta e algumas atividades para ajudar vocês na compreensão da carta, certo? Essa é a diferença. Vocês podem tanto baixar o e-book completo quanto as apostilas. Como se trata de um estudo, eu recomendo que você vá baixando a apostila da aula, porque a apostila ela vem com algumas perguntas norteadoras que ajudam você a entender melhor a carta, certo? Mas fica aí a critério de vocês. Se vocês acham que conseguem apenas ir lendo a carta, sem problema nenhum, você baixa só o e-book e lê a carta do e-book. Mas se você achar que precisa de um auxílio maior para refletir sobre a carta, aí você baixa a apostila e lá vai ter algumas instruções, algumas perguntas que vão nortear o processo de estudo. A única diferença é essa. Mas tanto um quanto o outro tem a carta lá, certo? A maioria das cartas são pequenas. Eu acho que a única exceção é a carta dos museus, né? Que é a maior carta que a gente tem. Eu acho que são 40 páginas. Mas as demais cartas são 10 páginas, tem carta que é 3 páginas, né? Então, fiquem tranquilos em relação à carga de leitura. O que tem muito é uma carga de escrita, mas escrita é um exercício. Vocês vão ver que quando vocês terminarem o processo de escrita, vocês vão estar escrevendo muito melhor, de maneira muito mais bem articulada, né? É bem claro, vão estar apresentando melhor, vão estar articulando melhor, vocês vão desenvolver uma série de competências muito interessantes, tanto para a vida acadêmica, quanto para a vida pastoral de vocês, certo? Parece ser muita coisa e parece ser difícil. Todas as turmas sempre reclamam, sempre acham isso, mas acabam produzindo muita coisa, né? E evoluindo muito, né, Cláudio? Sim, muito clara a evolução. E lembrando que estamos aqui para aprender, né, gente? É que é uma disciplina para aprender, não é para você mostrar que sabe tudo. Senão você não estaria aqui. Então, é um processo. Sim, sim. Não se preocupe. Conversem com as turmas anteriores, elas vão dizer que é muito mais simples do que parece. No começo é complicado porque, vamos dizer assim, é uma pessoa sedentária começando a fazer exercício, né? Mas, no finalzinho, vocês já vão estar marombados e fazendo os exercícios de boa. Licença, certo? professor. Pode falar. A quantidade de citações que a gente deve fazer é aquela quantidade de linha que está no PDF? Não. Vocês que decidem a quantidade. Mas lá no manual eu já coloco para vocês observarem a questão da proporção. Então, vamos pensar assim. Se eu tenho uma carta que tem 10 páginas,
fica estranho que minha citação só tenha uma. Não fica? Então, usar o bom senso para a proporção. Tem que acertar quantas citações iguais, pelo menos nesse não tem limite, porque o parâmetro é quem acertar mais, entendeu? O parâmetro não é a nossa ficha de citação. O parâmetro é quem de vocês acertou mais citações da nossa. Aí ele se torna o padrão. Vamos supor, eu tenho a ficha de citação da gente sobre a carta pastoral dos arquivos. Ela tem 25 citações. Aí vamos supor que você, das 25 citações que a gente fez, conseguiu 6 citações iguais a gente. Então, você se torna o parâmetro. E todos os outros têm que conseguir pelo menos 6 iguais. Entendeu? Vai do parâmetro de quem conseguiu mais perto da nossa. Aí é que começa a avaliação. Deu para compreender ou ainda está... Só não vale colocar o texto todo, né? Por isso tem que tomar... Para achar que acertou, tem que filtrar. O filtro é muito tem importante. Que tomar cuidado para as duas coisas. O que é mais importante do texto, né? Sim, nem colocar o texto todo e também nem suprimir as partes importantes do texto. Tem que buscar o equilíbrio. À medida que vocês forem fazendo, vocês vão conseguir melhorando esse filtro. É justamente para isso que serve esse sistema de citação. Para vocês treinarem um filtro do que é importante e do que não é. Tá bom? Mais alguma dúvida? Vamos tirando depois. Podem ficar à vontade, certo? Para tirar. Eu acredito que quando começar, de fato, as apresentações, as aulas, vai ser muito mais fácil vocês observarem e também vierem com mais dúvidas, entendeu? Sempre surgem, e aí vamos tirando, vamos dialogando. É uma aula dialogada, né? Sim. E outra coisa, a entrega é sempre na terça-feira, tá? A entrega é sempre na terça-feira. Vocês entregam um dia antes da aula. Até as 23h59 da terça-feira é o prazo de entrega. Antes era até as 20, né? Vocês ganharam as horinhas aí. Vamos dar essa colher de chá, pelo menos para a primeira. Aí depois a gente revê o horário. Tá igual bom? Cigarro. Igual cigarro. Algum de vocês já tem formação acadêmica? Aproveitar para conhecer um pouquinho de vocês. Administração. Quem é que falou? Nem vi. Eu também estou aprendendo a usar essa rede, gente. Jesus, onde é que liga o negócio aqui? Não consegui ver quem foi que falou. Foi Drielis, porque o microfone dele cortou. Administração, sim. Fez aonde? Drielis. FANEC. É só o meu áudio que está ruim? FANEC. Não, o áudio dele está legal. FANEC. Então, já tem umas noçõezinhas, né? FANEC, entendi. Só Drielis. Mais alguém? Cursei engenharia elétrica na UFRN, mas não concluí, não. Engenharia elétrica, muito bom, Wagner. Foi até que período? 7 exponentes. O sétimo, mais uns quebrados aí, fiquei pelo caminho. Coisa boa. A UFRN praticamente. Pois é, eu não entendi por que você... Quem sabe, se você tiver interesse, mas aí talvez não seja interessante para a sua formação atual, né? Mas... Não mais. Não mais, né? Mas que bom. O UFRN Isso aqui é fichinha, não é não? Mais ou menos. Eu não tinha tanta escrita, né? Era mais exercício. Porque você é da área de exatas, é um pouco diferente, mas a gente, hein, Cláudia? Os dois somos formados pela UFRN, licenciatura e o bacharelado também. Cláudio já é mestre, né? Então, isso aqui é tranquilo demais, coisa boa. Apaguei 7 disciplinas de uma vez, e sendo um estudo individualizado, era 7 ou era 8. E trabalhava, viu? Então, vamos lá, gente. Alguém mais?
José Alguma Henrique, dúvida para bacharel em hoje? administração pela FANEC. Olha aí. Quem for tímido, pode escrever aqui no chat que eu leio. A gente Tá lê sendo também. tímido também. Estamos conhecendo o perfil de vocês. Cortou a sua fala. Cortou. Deixa eu desligar. Eu fiz ensino médio com curso técnico no IFRN. Eu também. Que coisa boa, Fiz gente. controle ambiental. A IF é maravilhoso, né? IF já treina você para o superior tranquilamente. É uma realidade parecida. Gente, só para a gente concluir a aula de hoje, um pequeno exercíciozinho. Eu coloquei aí o link no chat, né? Cliquem no link. Ou, quem quiser, vai no... peraí. arraslides.com. Vai no arraslides.com e digita a senha BCI1. Maiúscula? Tudo maiúsculo. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Aí aqui 2 exercíciozinhos básicos para a gente encerrar a aula de hoje, tá bom? Ó, já tem 4. Pronto, então a gente já pode começar. Então eu quero que vocês escrevam aí o que vem à mente de vocês ao ouvir bens culturais da igreja. Podem escrever aí à vontade. Está surgindo aqui as primeiras palavras. Patrimônio. Pode ir escrevendo. À medida que vão colocando aqui, vai surgindo. Alguém digitou o nome da disciplina. Magistério, patrimônio, sacro, liturgia. Muito bom. O patrimônio está ganhando por enquanto. Onde é isso? Pronto. O quê? Eu não estou conseguindo entrar no Tá no link. chat, Wagner. Tá no chat. Eu não estou conseguindo entrar no Mas link. não tem problema não. Isso acontece nesse link porque ele só suporta 7 e tem 9. Então não se preocupe não, tá bom? Então, preservação, magistério, liturgia, patrimônio, importância, história, sacro, ótimo. Vamos guardar isso daqui, a próxima aula a gente discute o que vem a ser. Aqui é só para eu captar o que vocês pensam sobre os bens culturais, certo? Vou passar agora para o próximo slide. Então, aqui, eu quero que vocês cliquem na que vocês acham que exclusivamente é um bem cultural da igreja. Então, a gente tem aqui a cadeira de Monsenhor Expedito, a gente tem aqui a escadaria do Seminário de São Pedro, e a gente tem aqui o portal de uma igreja, não me lembro, infelizmente, qual das igrejas é. Aí eu quero que vocês escolham, né? Qual desses 3 aqui é um bem cultural da igreja, exclusivamente. Falo exclusivamente porque tem bens que eles são bens culturais e também são patrimônio históricos. Certo? Aí aqui eu quero que vocês coloquem só o que é. Ele não é patrimônio histórico, ele é só bem cultural da igreja.
4 já votaram. O Ellison falou que é a escada de Dom Marculino. A escada de Dom Marculino, é. Ele não está, né, na atividade? Não tem controle porque é anônimo. Sim. Ou Mas não, a quantidade, como é menor, está faltando alguns, né? consegui não, nem eu, nem Wagner. Sim, sim. Mas não tem problema, não. É Aqui é só para experimentar. A próxima aula a gente discute os resultados daqui, tá bom? Isso quer dizer que todos os 3 aí são bens, né, que devem ser valorizados, cuidados, né? Aqui a pergunta aqui era qual era exclusivamente um bem cultural. Que dizer de uma pessoa que quer danificar um bem cultural? Não entendi a pergunta. De uma pessoa que pretende danificar um bem cultural. O nome que se dá? Alguma definição, algum adjetivo? Sim, é criminoso, é infrator, é violador, né? Depredador. Todos esses adjetivos são colocados, né? Inclusive é crime. Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso. Em gestão, vamos ter tempo. Na segunda disciplina a gente vai discutir um pouco sobre isso. Sobre a legislação que envolve bastante, isso, as penalidades e etc. Sim. Essa é a diferença. Essa disciplina aqui, a Bens Culturais 1, ela é exclusiva para as cartas pastorais. A gente só discute as cartas pastorais. Também porque a gente tem muito pouco tempo, né, Cláudio? Sim. Poderíamos estender essa disciplina com muito mais conteúdo, mas como não há tempo, nós fizemos essa filtragem, colocando as cartas pastorais como principal. Aí, na segunda disciplina, que é no próximo semestre, que é Bens Culturais 2, Gestão e Pesquisa no Patrimônio, aí a gente discute toda a questão de legislação, toda a parte legal, como é que a gente faz para conservar as coisas, toda essa cultura, né? Toda essa questão sobre a gestão deles, tá bom? Então, por hoje é só, né? Como eu disse a vocês, não se acostumem, que normalmente a aula preenche todo o horário. Aqui é só para vocês agora poderem, como é que eu posso dizer, absorver o baque da primeira aula. Começar a assimilar, né, Cláudio? Começar a assimilar o que vocês vão fazer, como é que é a disciplina. A gente vai ficar o tempo todo disponível para vocês, né? Paulina vai criar o grupo de WhatsApp. Já criei, vou começar a inserir vocês. É bom. E aí, vocês fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem comigo e com Poliana. Se vocês quiserem que a gente dê uma olhadinha do trabalho antes de entregar, pode mandar para mim, que eu dou uma olhadinha antes, para ver se está tudo ok, né? À medida que vocês tiverem dúvida, fazerem a leitura, a gente está aqui para fazer todo o acompanhamento, certo? Não esqueçam de colocar aqui todos os problemas que vocês enfrentaram durante a transmissão, para eu fazer o ajuste. Vamos fazer assim, Cláudio? Podemos colocar também no grupo, porque aí já fica lá. Sim, certo. Pronto. Certo? Então, se não der tempo aqui, aí vocês colocam lá no grupo que eu já criei e vou começar a inserir vocês. Certo? Isso. Podem Mas colocar... também serão poucas aulas, são só mais 3, não é? Ou são só, acho que mais 2 depois dessa? Mais 2. Vai ser nesse formato. Não, que tem o carnaval. Então, pelo calendário aqui, acho que é mais 2. Carnaval é dia 16 e dia 20. Exatamente. Quarta-feira de cinzas. Isso, aí já é quarta-feira de cinzas, não tem aula. Então, vai ser só um exercíciozinho bom que vai ficar gravado, vocês vão poder rever. É só por conta disso mesmo. Como o Cláudio falou, 2 horas, né? Conteúdo gravado, ajuda mais a tirar dúvidas. Então, vamos ver se dá certo, né, gente? Mas coloquem lá. Isso, tá bom? E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Leiam o manual do estudante, leiam a carta, baixem o material que tem que fazer, crie logo a pastinha da disciplina, né? Para vocês poderem fazer o acompanhamento. De noite eu coloco para... à noite eu coloco para a Poliana se a gente vai receber os trabalhos pelo e-mail. Cláudio, sala de aula. Vamos discutir sobre isso, porque fica um conteúdo tão organizado no Google Sala de Aula,
e todo mundo sabe utilizar. Mesmo que a gente coloque no AVA, que eu também não estou conseguindo acessar o AVA direito, gente. Estou tendo essa dificuldade. Não sei por quê. Mas qualquer eu vou dúvida, ver. vocês perguntam ao padre Valquimar, que muitos professores Sim, tiveram dúvida também. Que ele sabe mas a gente já orientar usou o AVA, direitinho. entendeu? Eu não sei o que foi que aconteceu. Acho que a gente precisa se inteirar mesmo disso. É porque Mas, lá é obrigada. o ambiente adequado para a gente colocar de Sim, fato nós esse vamos trabalho, né? colocar. Se a gente conseguir, vamos colocar tudo lá. Mas eu gosto do Google Sala de Aula porque fica bem organizado também, entendeu? Vocês já usaram o Google Sala de Aula? Eu acho muito Já, mas bom é para porque receber as atividades. o objetivo do padre realmente foi organizar tudo em um ambiente só. Já foi ele que É, pediu para a gente parar de usar também. no início Eu da vou falar pandemia. com ele. Falar com ele direitinho. Ok. Certo? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Leiam os materiais que a gente disponibilizou lá no AVA. Toda e qualquer dúvida, podem vir procurar a mim ou a Poliana. E a gente vai se comunicando para fazer os trabalhos. Tá bom? Foi um prazer conhecer vocês, gente, finalmente. Até a próxima Igualmente, aula. professores. Até a próxima. Tchauzinho. Até a Tchau, próxima obrigado. aula. Até a próxima Até a aula. próxima. Tchau, obrigado. Tchau. Onde é que fica? Para desligar, você clica aqui no telefoninho vermelho. Olha, eles estão saindo rápido. Bem rápido. Jussier saiu. Vou falar com tu lá no WhatsApp. Vou sair daqui. Tá certo, vamos sair.